Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Antônio Correia. Ele que foi aprovado no concurso OGP em Goiás para o cargo de policial penal em terceiro lugar para a Regional Caldas Novas. Teremos a participação mais que especial aqui também do Dário Freitas, que foi o coach do Antônio durante a preparação dele, para que possa complementar as respostas do Antônio, dar dicas também enquanto coach. Então, quero agradecer a ambos por toparem dar essa entrevista. E para a gente começar, gostaria que o Antônio se apresentasse primeiro, falando de onde é, a formação, se não se importar a idade, e posteriormente o Dário também se apresentasse, ele que é delegado aqui na Polícia Civil do Distrito Federal, posteriormente pudesse se apresentar também. Então, Antônio, começando por você. Bom dia, Thaís, tudo bem? Meu nome é Antônio, sou aqui de Maceió, tenho 27 anos, minha formação é engenharia civil e solteiro, em breve estou em Goiás. Bom, vou me apresentar aqui, o Antônio passou a bola aqui. Meu nome é Dário Freitas, atualmente delegado de Polícia Civil aqui no Distrito Federal desde 2017. Já há algum tempo já venho na luta aí também da carreira aí de concurso público aí, de concurseiro, e falando aqui da trajetória policial aqui. Em 2009 fui aprovado no concurso de agente da Polícia Federal, onde fui lotado inicialmente em Marabá, no Pará. Então, vivi uma experiência que o Antônio vai viver a partir de agora. O Antônio é de Maceió, está indo agora a Alagoas, está indo agora para o estado de Goiás, conhecer novas pessoas, outra experiência, outra cultura. Morei em Marabá, no Pará, depois fui para Barra do Garças, no Mato Grosso, então retornei a Brasília. Aqui em Brasília, retornei aos estudos novamente, onde fui aprovado inicialmente para delegado da Polícia Civil do estado de Santa Catarina, no concurso de 2014, 2015, e logo em seguida saiu um concurso aqui de delegado da Polícia Civil do DF, e obtive êxito aqui na aprovação, e tomei posse, onde estou agora como delegado aqui desde 2017 aqui, atuando como policial e também como coach no Estratégia Concursos, onde eu tive a oportunidade aí de orientar e participar um pouco da trajetória aí desse guerreiro aí que teve a nomeação tão sonhada aí, viu o seu nome ali no Diário Oficial, ontem ele estava todo orgulhoso que tinha acabado de sair, e agora essa semana ele está só arrumando as malas aí para poder tomar posse do cargo que ele tanto lutou. E, Antônio, começando a falar da sua trajetória, toda a trajetória começa com um marco inicial, com um pontapé inicial, que é iniciar os estudos. Então, de onde vem a sua vontade de estudar para concurso público e por que a área de segurança pública? Cara, Thaís, sempre tive vontade, porque meu pai é policial, então já tive essa referência, né? Em casa toda a minha vida. E eu entrei na faculdade, a princípio, porque não sabia bem como funcionava essa parte de concurso. Eu falei, não, vou fazer logo uma faculdade, porque meus pais me pressionaram a isso. Depois, não, você pensa em concurso depois. E aí, depois de formar, fiz o intercâmbio. E quando voltei, falei, não, agora eu vou fazer o que eu quero, que é ser policial. E aí, ingressei nessa vida de concurseiro. E, Dário, o Antônio é uma prova, né, de que, independente da formação superior, quem quer estudar para a área de segurança pública, isso não faz diferença, né? Eu vejo gente falando assim, porque eu sou formado em Direito, eu vou ter mais facilidade, porque eu não sou formado em Direito, talvez eu tenha mais dificuldade, né? A gente sabe que ter formado em Direito, você já vai ter uma base, né, mas as provas para concurso público vai variar muito a forma de cobrança, não basta saber o conteúdo, tem que saber como a banca vai cobrar também, mesmo quem é formado em Direito, precisa ter um estudo direcionado, né? Então, isso de curso superior em qualquer área, numa área específica, não vai fazer diferença na hora de iniciar os estudos para concurso, né? Exatamente, Thaís. O Antônio agora, ele deu o primeiro passo, né? Porque ele falou que quer continuar, ele tem um sonho de entrar para o cargo de agente da Polícia Federal e, quem sabe, no futuro até a carreira de perito da Polícia Federal. Ele falou que é um grande sonho dele, mas falou que seria de bom grado se viesse aqui trabalhar com a gente aqui também na Polícia Civil do Distrito Federal. E é isso, assim, o cargo, o curso de Direito, na verdade, ele vai te propiciar alguns concursos que são específicos daquela área. Magistratura, Defensoria Pública, Ministério Público e, no caso da carreira policial, o cargo de delegado. Mas as carreiras policiais, o cargo de agente, escrivão, papiloscopista, qualquer área de formação. Inclusive, cada vez mais, as provas estão cobrando esse conhecimento interdisciplinar,
com cobranças em português, contabilidade agora, que já vinha na Polícia Federal, inseriu aqui na Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Civil do Pará e outros concursos. Então, cada vez mais demonstra que qualquer curso, qualquer formação, qualquer graduação que a pessoa tenha, ela estará, sim, apta a alcançar o seu sonho de atuar na carreira policial. E, Antônio, durante a sua preparação, você precisou conciliar os estudos para concurso público com trabalho, com outros projetos pessoais, ou pôde se dedicar integralmente? Não, a princípio, eu comecei a estudar num curso presencial, né, então, e não trabalhava. Fiquei nessa durante, acho que, alguns meses, depois saí do cursinho presencial, para ter, na verdade, uma noção como o direito é uma área muito complexa para quem sai da área das exatas, então eu precisei fazer isso, mas só estudei, não conciliei com trabalho, não. Meus pais me oportunizaram essa situação de só estudar e não trabalhar. Uhum. Até agora eu posso, né? O Antônio usou uma palavra aí que eu não gosto muito, não. Só estudei. Falando assim, parece fácil, né? Eu vejo que tem os dois lados, né? As pessoas que precisam conciliar com o trabalho, muitas vezes tem um lado positivo de valorizar muito mais o tempo que tem para estudar e render muito mais nesse tempo. E eu vejo que algumas pessoas, né, isso não é regra, né? Mas algumas pessoas que têm o dia todo, às vezes acaba os familiares, né, entendendo que só porque tem o dia todo dá para ir no mercado fazer uma compra e pagar uma conta. Ou às vezes a própria pessoa, né, acaba enrolando um pouco mais por saber que tem o dia inteiro, né? Eu estou vendo que o Antônio está querendo falar alguma coisa. Foi assim com você, Antônio? Então, Thaís, no começo foi muito difícil porque tem exatamente isso que você está falando. As pessoas acham que você é desocupado, que você não faz nada, e então você pode fazer favores para as outras pessoas. Então, eu usei a regra do não, e acabou. Tipo, no começo, todo mundo reclamava, você tem que fazer isso. Eu falei, não vou fazer, porque para mim é meu trabalho, como se fosse um trabalho. Se as pessoas trabalham 8 horas, por que eu não posso estudar 8 horas? Então, eu adotei isso como regra e não fazia coisas que, se não pudesse, só poderia fazer se fosse insubstituível. Teria que ser eu para fazer algum favor, alguma coisa que realmente precisasse. Mas, caso não, eu sempre falava não, até hoje. Mas no começo foi bem difícil, muito difícil, porque as pessoas não entendem. Quem não estuda para concurso não sabe o que a gente vive, não sabe a pressão que a gente sente, e, enfim, é isso. Dário, eu vejo que os coaches são um pouco psicólogos também, né? Acompanha não só a parte de estudo dos coaches, mas acompanha também esses outros fatores psicológicos, como a pressão, que muitas vezes é feita por si mesmo, no caso do Antônio, que não está trabalhando, às vezes já quer, né? Não quer viver as custas dos pais, financeiramente falando, ou essa pressão que a família faz, né? De achar que não está fazendo nada, então pode fazer favores para a família. Então, o que você aconselha, né? O Antônio conseguiu falar não para todo mundo, mas não é uma coisa tão fácil de conseguir atingir, né, essa maturidade de conseguir falar não para as pessoas e para as pessoas que você ama, principalmente. Sim, Thaís, a gente, como coach, a gente sempre tem que ver esse lado, por isso que a gente até conversando ali um pouquinho antes ali, essa questão do trabalho individualizado, né? Então, a gente pode ter esse trabalho, ver a vida de cada um, né? De cada aluno, a característica que cada um tem ali, sua peculiaridade. No caso do Antônio, ele não trabalhava, mas, em regra, o pessoal está trabalhando. Inclusive, aqui, eu citando um pouquinho da minha história, quando eu fui aprovado para os cargos de delegado de polícia, eu estava trabalhando. Então, cada um tem sua peculiaridade, e isso não quer dizer que ele só estudava por isso, foi mais fácil de modo algum. Ele tinha as questões de vida dele, e se faltasse alguém ali para poder dar um suporte, eles sempre iriam lembrar dele. As pessoas acham que quem não trabalha é mais fácil passar em concurso, mas não é. Elas têm as características dela também, de vida, a cobrança da família também. É aquilo que a gente até brinca. Quando você não está trabalhando, você está na ventania. Eu tive colegas que foram comigo e prestaram o mesmo concurso lá em Santa Catarina. A gente estava em Florianópolis, eu trabalhando, eu já agente de Polícia Federal, já tendo progredido na carreira. Então, já na minha terra, eu sou daqui de Brasília, já em casa, eu tinha uma pressão X e eu tinha colegas que não estavam trabalhando, que tinham largado tudo, advogados ou pessoas que tiveram até pedido exoneração de algum cargo público. Então, eu percebi a pressão que eles tinham por não estar trabalhando. Então, assim, cada um tem sua peculiaridade,
mas a gente deixa claro aquilo, né, que assim, é acessível a todos, tanto os que não estão trabalhando, porque eles têm as responsabilidades dele também, que é o caso do Antônio, quanto os que estão trabalhando, porque até as outras pessoas, familiares, entendem que você tem aquela responsabilidade e não vão te cobrar de mais nada. E aí aquilo que você citou bem ali, quando você está trabalhando, você acaba aproveitando melhor o seu tempo. E é isso que a gente, como coach, tenta fazer com o aluno, tenta encaixar horários. Eu estava até com a aluna conversando com ela, que ela tinha um horário pela manhã, assim, totalmente vago. Eu falei, o que você faz? Você entra que horas? Ela, 9 horas. O que você faz de 8 até 9, assim, um exemplo? Eu durmo. Eu falei assim, poxa, vamos aproveitar esse horário e tente dormir um pouquinho mais tarde para poder você fazer esse horário aqui de manhã. Ela, ótimo. Ela começou e adorou. Então, assim, só nisso a gente conseguiu inserir uma hora que vai ajudar muito aí na jornada dela aí dos concursos públicos. Dormir para quê, né? Aquela pergunta que você faz de meia-noite às 6. Vai estudar, dormir para quê? Brincadeira, porque eu sei que dormir é importante também para retenção de conteúdo. Não é porque era um horário, assim, era aquele sono que daria para conta do horário, de 8 até 9. Então, olha, vamos dormir um pouquinho mais cedo aqui, até porque ela ficava, vou assistir programa, vou fazer alguma coisa, falou, olha, vamos cortar isso aqui para você poder aproveitar esse tempo aqui. Então, ela viu que poderia acordar um pouquinho mais cedo, porque até a regra as pessoas acordarem 6, 7 horas da manhã para poder ir trabalhar, tudo ela que tinha o hábito de acordar mais tarde. A gente só deu essa adequada e ela adorou, tá amando agora poder acordar um pouquinho mais cedo e já ter uma hora de estudo líquida antes de ir trabalhar. Então ela já começa o dia, opa, eu já estudei uma hora, agora vamos correr atrás das demais horas aqui líquidas aqui, que são aproveitáveis aqui para essa jornada aqui, essa caminhada que é o concurso público. Inclusive, eu acho que pelo horário da manhã você está mais descansado, você acabou de dormir. Então, eu, particularmente, prefiro acordar tipo 4h30, 5 horas da manhã para fazer uma carga horária relativamente grande de manhã, porque o resto da tarde, da noite, fica muito mais difícil, você fica mais disperso, tem muita coisa a fazer, as pessoas, como o Dário falou, fica pedindo coisas a você. De manhã, não, as pessoas geralmente acordam 8 horas, 9 horas, então não te enche o saco, e então você consegue fazer essa carga horária pelo menos a metade do seu tempo que você precisa de estudar da sua meta diária, eu consigo concluir de manhã. Então, para mim, é muito importante acordar de manhã cedo, muito cedo, 4h30, 5 horas, para conseguir fazer uma boa quantidade de horas, pelo menos de manhã. E aproveitando esse exemplo que o Dário deu aí, né, da pessoa que assistia, né, programas até mais tarde, e aí depois acordava mais tarde, né, e aí ela percebeu que é preciso abrir mão de algumas coisas quando se quer realmente estudar para concurso público, né. Infelizmente não dá para se ter tudo, né, tá com os estudos em dia, com Netflix em dia, com a amizade, né, com as saídas para barzinhos em dia, e eu sei que o Antônio teve que abrir mão de muita coisa aí pelo vídeo que o Dário me mandou num carnaval aí passado, né. Vamos colocar que mentira, não vou colocar o vídeo aqui não. Mas, Antônio, como que ficou a sua vida social durante a preparação? Como eu disse, já ficou claro que você teve que abrir mão de muita coisa, né? Então, como que você fez para conseguir, de fato? A gente estava até conversando antes de iniciar, a gente está no período de pandemia, não tem nada de bom nessa pandemia, não é isso que eu quero dizer, mas a consequência é as pessoas ficarem mais em casa. Então, nada melhor que aproveitar esse tempo em casa para poder estudar, já que não vai ter amigos chamando para barzinho, já que as saídas vão estar mais limitadas, então uma oportunidade a mais para ficar mais tempo, até o home office também, né, que evita esse tempo de deslocamento, pode ajudar a ser mais tempo de estudo, mas no seu caso, Antônio, né, aquele vídeo foi de antes da pandemia, obviamente, como que você fez para conciliar os estudos com vida social, do que você teve que abrir mão? Realmente, antes de começar a estudar para concurso, eu tinha uma vida muito agitada. Aquele vídeo foi em 2017, faz um pouco de tempo. Comecei a estudar para concurso em 2018, mas foi difícil se adaptar a essa rotina, né? No começo foi muito difícil fazer uma quantidade de horas que para mim fosse essencial. Então, até conseguir falar não para meus amigos, para meus familiares, que eu não queria sair, não poderia sair, na verdade, né? Porque querer uma coisa, poder era outra. Então, se assumir essa responsabilidade foi muito difícil. E aí, tipo, você vai crescendo, né? Essa vontade de estudar, você vai fazendo as provas, e aí você vai vendo que a realidade é totalmente outra do que você imagina quando você entra para o concurso. Você pensa, não, porque eu sou esforçado, eu vou passar em 5 meses para qualquer cargo, porque é só esforçar um pouquinho e estudar. E você vai vendo que não é.
você cai, você tem aquele choque de realidade e você começa a gostar de estudar e ver aquela necessidade para isso. E aí foi um pouco mais fácil para mim, porque eu tive essa maturidade de saber que era necessário. E aí eu parei de sair, e é isso. Pelo que o Antônio comentou, Dária, é um processo gradual, né? Tanto a quantidade mesmo de estudo, em questão de horas, de conteúdo a ser absorvido, quanto ir deixando de lado, né, a vida social. Não precisa ser tudo, mas é preciso abrir mão de muita coisa. Eu vejo que estudar para concurso é como, por exemplo, correr, né? Eu comecei a correr durante a pandemia. No começo eu fazia 1 quilômetro morta, depois comecei a fazer 2, 3. Hoje às vezes me arrisco até fazer 9, quase morrendo, mas faço. E eu vejo que estudar para concurso também é um pouco assim. Não adianta você, no primeiro dia, na primeira semana, achar que você vai estudar 12 horas por dia, vai render tudo, vai se concentrar em tudo. É um processo gradual também, né? Exatamente, Thaís, é gradual e você citou bem a questão da vida social. Não é recomendável que você se isole, isso não existe, até porque o concurso público, ele pode demorar muito a acontecer, ele pode, assim, relativamente demorar 1, 2 anos para vir sua aprovação, a depender do cargo. Então, você tem que levar a sua vida. A questão é que você tem que saber como levar e vendo o que é prioridade. Você bem citou ali da questão, se você está com algum programa de televisão ali em dia, eu gosto de, sei lá, ver ou fazer alguma coisa. Você tem que ir adequando e vivendo a sua vida. Isso é muito importante. Você não pode parar totalmente. Assim como o Antônio, a gente conversou bem sobre isso. E ele mesmo me explicou, poxa, eu gosto de todo sábado. Olha, todo sábado a gente não tem como, mas a gente deixa aqui, sei lá, a princípio, e dando um exemplo aqui, a gente fazendo a comparação com a sua corrida. A cada 15 dias você vê seus amigos, e aí depois a gente vai dando uma diminuída. Mas assim, sexta, sábado e domingo na noite não vai ter como. Mas você conseguindo adequar a sua rotina ali com seus estudos, você vai ter sua vida social tranquilamente, vai diminuir, mas você vai ter sua vida social tranquilamente, você vai conseguir estudar e você vai conseguir chegar lá. E aí, para isso, tanto que a gente conversou sobre isso, concurso público tem pessoas que falam, e aí é como uma corrida ali. Não adianta do dia para a noite você, eu vou correr uma maratona, vou correr 42 quilômetros. Não tem como, porque existem, e também não é só sentar, como é correr? Não, só ir e correr. Não, existem técnicas para isso. Então, é isso que a gente tenta trabalhar, que o concurso público não é somente sentar e estudar. A gente tem técnicas, a gente tem formas de tornar esse estudo muito mais eficiente. Tanto que o Antônio, o concurso que ele fez, e estou muito feliz aí da nomeação dele, a priori não era meta. Assim, ele tinha como meta, inicialmente, era um concurso que estava aberto, a Polícia Civil daqui do Distrito Federal, o cargo de agente. Então, houve-se, assim, começaram a ter notícias desse edital e a gente começou a conversar. Antônio, o que você acha aqui desse cargo, que é um cargo muito bom? Assim, eu admiro muito a Polícia Penal daqui do estado de Goiás. Eles têm um grupo especializado muito legal, o GOP. E o Antônio olhou, viu que era possível e utilizando as técnicas, métodos de estudo que a gente sempre aplica. E, inclusive, a gente tenta repassar isso no coach, com esse atendimento individualizado, ele conseguiu êxito aí nesse concurso que, a priori, seria o intermediário para ele, assim, porque ele ainda diz que quer continuar aí estudando e não tem nada que o impeça para alcançar outros cargos aí que ele vai se satisfazer mais e ter a possibilidade, no caso dele, de voltar para a residência dele, voltar para Alagoas, voltar para Maceió. Essa questão de se organizar, de abrir mão das coisas, você também tem que saber até onde você consegue fazer, por exemplo, esses programas de assistir séries. Eu sei que eu não consigo, eu não tenho maturidade para isso, porque se eu começo uma série, eu quero maratonar, terminar logo. Então, se eu sei que isso vai me afetar, eu nem começo. Instagram, por exemplo, já estou com uns 4 meses com ele desativado, porque surgiu o edital da PF. Eu sei que eu também tomo muito tempo, gasto muito tempo com isso. Então, se você sabe que isso vai te prejudicar, então você nem começa. Eu desativei porque eu sou assim, o 8 ou 80, e prefiro ficar no 80. Então, eu acho essencial você saber se conhecer para saber o que é que te prejudica nessa hora de estudar. O Dário usou muito a palavra
técnicas, né? O Estratégia tem no canal do YouTube muitos vídeos gratuitos, muito conteúdo gratuito, falando sobre técnicas de estudo, né? Não é simplesmente pegar o material e iniciar, é preciso ter essas técnicas para otimizar o tempo. Mas esse material gratuito, ele é genérico, né? A pessoa tem que pegar, interpretar de acordo com a rotina que tem, com a vida que tem, e realmente trazer esses conteúdos para a vida deles. Já o coach, ele tem um trabalho individualizado, ele vai pegar essas técnicas, vai ver que melhor se enquadra, porque não é toda técnica que vai dar certo para todo mundo, e vai dar, né, o trabalho, como eu disse, assim, otimizar mesmo, né, a vida do coach, para que ele tenha que só sentar e estudar. A parte de técnica fica para o coach fazer isso. Então, Antônio, que momento da sua vida você percebeu que um coach ia fazer diferença para você? Em que momento da sua vida o Dário entrou? O Dário entrou na minha vida quando eu tinha acabado de ser reprovado na PRF 2019. Foi uma derrota bem amarga, porque eu perdi só pela matéria de português, assim, tipo, realmente fez a diferença, foi a falta de português, e eu comecei a procurar, assim, conhecer o que era o coach, né, e entrei em contato com o Estratégia, eles disponibilizaram uma lista de coaches, e o Dário, ele é formado em letras, e isso me chamou muita atenção, porque ele realmente conhece a matéria, então, para mim, foi importante uma pessoa que conhecesse isso e fosse da área que eu quero, né? Que é a área policial. Então, quando eu contatei com ele, falei com ele, achei muito interessante a didática dele, embora que no começo eu achei estranho, porque eu não fazia os grifos como a estratégia que ele falava, assim, só que eu pensei, eu tenho que confiar numa pessoa que está lá para trabalhar. Poxa, eu tenho que ter a humildade e saber que, poxa, o cara é delegado, eu sou um mero estudante, então, se ele está falando que isso provavelmente vai dar certo, então, eu larguei todas as estratégias, técnicas que eu teria bolado na minha cabeça para seguir o que ele estava falando. E, tipo, deu certo. O coach, eu acho que tem um segundo papel também, né? Além de poder passar essas dicas, né? Dar metas a ser cumpridas. Eu, por exemplo, não gosto de academia. Então, toda vez que eu me propus a malhar, eu contratei um personal, porque o compromisso deixava de ser só comigo para ser com outra pessoa também. Então, Antônio, você acha que a questão do estudo mudou? Porque você tinha que dar satisfação para outra pessoa, mostrar para outra pessoa que você estava dando conta, que você estava cumprindo aquilo que era passado? Não, sem dúvida, sem dúvida. Até porque o coach não é tão barato, né? Então, minha mãe se esforçava muito para pagar, não era eu que pagava, era minha mãe, e eu sabia o quanto ela se esforçava para isso, e sabia que também não queria decepcionar ele, porque, tipo, eu falava, poxa, pode arrochar aí na meta que a gente que dá conta, então vamos lá. É diferente, como você falou aí, você ter um personal trainer, você tá ali, não, eu tenho que ir porque eu estou pagando, se eu não for, eu estou jogando fora todo esse tempo, todo esse dinheiro também que eu estou investindo nisso, então eu tenho que mostrar que realmente está valendo a pena. Sem dúvida nenhuma, é um investimento, né, para quem pode fazer. Há um tempo atrás, o coach era um serviço à parte no Estratégia, hoje já pode ser contratado junto com uma assinatura, né, com uma das assinaturas. Não quer dizer que é barato, que é caro. Eu brinco que tudo é investimento. Mas é um investimento. Que tudo é investimento. E a partir do momento que você consegue minimizar esse tempo de preparação, minimizar esse tempo até a aprovação, você tem que pensar no primeiro salário que vai vir. Então, o primeiro salário pode ter certeza que vai cobrir gasto com material, gasto com coach, muitos e muitos lugares com juros e correção ainda. Inclusive, era essa conta que o Dário sempre falava para mim. Poxa, imagina o seu primeiro salário, você paga tipo, todo o programa com um salário, entendeu? Que você está trabalhando ali. Aí você para realmente e vê que não é tão caro assim se você for fazer essas contas. Uhum. Então, eu falei, poxa, vale a pena o investimento. E sempre falo para ele, sempre agradeço ele pelo menos uma vez na semana. Falo, poxa, sem você eu não teria conseguido, de verdade. Eu sempre falo para ele, poxa, sério mesmo, você faz parte dessa história e realmente fez total diferença. Com os meus amigos que sempre perguntam, e aí, como é que você fala? Poxa, se você puder, contrata um coach, porque faz a diferença, entendeu? Você vê que, tipo, muda a sua rotina. Não é, você não tem aquela, não, vou estudar hoje, mas se eu não tiver a fim de estudar terça-feira, eu não vou estudar. Você sabe que tem aquele programa, aquela meta para estudar. Então, é importante, você sabe que se você não fazer isso, seu coach vai falar, pô, por que você não estudou? Porque eu fui assistir TV?
entendeu? Tipo, olha, você sabe, você entendeu isso? É muito complicado. Então, eu sempre estava ali, ó, sempre fazendo todas as metas, batendo as metas, fazendo os simulados que ele pedia, e realmente bateu e deu certo. Eu estava até falando com ele que as minhas redações nos concursos anteriores, eu tinha tangenciado o tema, tinha tirado nota baixa, e nesse concurso da AGPEM, ele até fez um simulado para mim, que realmente, praticamente, foi o tema da redação, né? Você lembra, Dário? Era idêntico, na verdade, né? Então, foi muito bom. E aí eu tive uma boa nota também, inclusive, na redação do concurso. Excelente nota. Eu nem acreditei, na verdade. Eu sempre falo que, assim, um bom material, um coach, uma boa estrutura de estudo, o apoio da família, ele é importante, né? Mas o mérito é todo do aluno, porque se ele não sentar e estudar, não adianta ter todo esse resto. Mas você comentou, Antônio, que depois do coach foi quando, de fato, você conseguiu a sua aprovação, né? Imagino que, como eu disse, né, com isso veio, talvez, né, esse receio, né, de ter que dar justificar para o coach porque que não estudou, essa questão da disciplina, enfim, das estratégias. Então, essa foi a sua primeira, realmente, né, a sua primeira aprovação. Então, qual foi a sua sensação na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados e por que não dizer no topo da lista, né? É bem engraçado, porque o concurso policial é sempre várias etapas, né? Você vai passando, aí passa a objetiva, aí vem a discursiva ali. A discursiva foi o que mais me surpreendeu, porque eu achava que ia tirar uma nota ruim, e realmente foi uma boa nota. Então, até consegui subir um pouco, algumas posições por conta dela. E depois fui fazendo o TAF, e você vai vendo, poxa, realmente, eu vou passar, vai dar certo, passo psicotécnico, aí a avaliação, como é a investigação social, e você vai vendo, poxa, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Aí, quando chegou nas últimas etapas, aí chegou a pandemia. Aí atrasou o concurso, era para ser nomeado em setembro do ano passado, e aí atrasou, e a gente fica naquele receio. Mas ontem saiu o resultado, tipo, da nomeação mesmo, e aí, tipo, é uma sensação indescritível, né? Porque você pensa, poxa, o quanto ralei, o quanto passei por poucas e boas, assim, né? E hoje consegui, próxima semana já estou trabalhando. Muito bom mesmo. Como eu disse, né, o mérito é do aluno, mas a partir do momento que o coach acompanhou toda essa trajetória, ele se envolve também, né, não só de forma profissional, mas eu acredito que emocionalmente também. Claro, como foi para você saber dessa aprovação, dessa nomeação, debate aquele orgulho naquele meu garoto? Como que foi para você quando você recebeu a notícia? Thaís, é sempre muito bom. Graças a Deus a gente já está há algum tempo já trabalhando em estratégia, já teve outros alunos já que puderam já dar esse feedback. Aí o curso com o Antônio não conseguiu o êxito ali da PRF, a gente teve alunos aprovados também, mas é muito bom, tanto que o Antônio, inclusive, quando ele escolheu a regional de Caldas Novas, eu até tinha indicado ele, e assim, confiando nele, né, na capacidade dele, ele se inscreveu em outras regionais, que ele falou que tem parentes aqui em Brasília, ou até em Goiânia. Eu falei, olha, confio em você. Aí o Antônio, poxa, vou por Caldas Novas que eu vou me garantir, mas aí deu tudo certo, foi o terceiro colocado. Se não me falha a memória, o Antônio pode tirar a minha, ele lembra bem de cabeça aí, mas a discursiva dele, a gente, até a questão do post, né? A gente tem vários temas, assim, N temas que pode cair na sua prova. E um ponto que não tinha como, assim, polícia penal, a gente tinha que trabalhar ali a questão do sistema penitenciário. E aí eu passei uma discursiva que tinha alguns tópicos desses, que é o que ele está citando, e que ele pôde ir bem. Então, até isso, o coach a gente tenta orientar também, saber se, olha, eu criei uma possibilidade de temas N, Z e Y, ao invés de A, B e C, que esses aqui seria para outro cargo. Então, até esse chute faz com que você consiga com que seu coach vá melhor. Porque, se não me falha a memória, o Antônio de 20 pontos, que valia a discursiva dele, e faz toda a diferença. Se não me falha a memória, o Antônio tirou 19,43. É isso mesmo, Antônio? Confirma para mim, por favor. Exato. Exatamente, então, 19,43, de 20 pontos. De 20 pontos. Então, assim, o Antônio quase já foi a discursiva dele, porque a gente já tinha treinado várias discursivas, né, Antônio? A gente conversado sobre a importância
de se ler sobre as atribuições do órgão, sobre o que você faz, sobre o sistema penitenciário, sobre a legislação, então, assim, sobre a lei de execuções penais. Então, foi muito bom, fiquei muito orgulhoso. E aquilo, Thaís, a gente fica muito feliz e isso não tem preço, né, de ver a pessoa que estava ali, como o Antônio disse, com as técnicas que ele achava que daria certo e hoje ele tem a maturidade, mas, poxa, não era por aqui, né, Antônio? E a gente sentar, poder conversar e saber que agora ele consegue, assim, assim, dando um exemplo aqui, caminhar com as próprias pernas, né? Ele sabe o caminho, sabe o que precisa fazer para poder ele trilhar um bom caminho aí, conseguir êxito em outros concursos, caso assim ele deseje prestar. Eu acho que a banca fez de propósito. Eu não vou dar 20 para esse menino aqui, não. Não vou dar o prazer dele gabaritar, não. Deixa eu tirar os pontinhos, deixa eu voltar aqui, ver onde eu posso tirar, porque 20 a gente não dá, não. Porque realmente, eu não me lembro, né, nos concursos mais recentes de uma banca ter dado, assim, né, não estou falando de Enem, nem a gente sabe que é possível, mas de concurso público mesmo, de uma banca ter dado nota máxima na discursiva, né? Sempre dá um jeito de tirar um pontinho ou outro ali, para não chegar a esse ponto, como o Dário falou, né, faz muita diferença. Já entrevistei pessoas, se eu não me engano, no concurso MPU, que subiu, ganhou 7 pontos na discursiva, depois que recorreu, ganhou 7 pontos a mais e subiu 200 classificações. Então, assim, a discursiva, ela realmente determina quem vai estar dentro, quem vai estar fora, não adianta ir bem na objetiva se não for bem nessa parte do certame. Mas para a gente começar a falar sobre a preparação em si, Antônio, que métodos você utilizou durante a sua preparação? Você preferiu os PDFs, videoaulas? Você comentou que no início fez aula presencial, você utilizou livros também. Qual foi os métodos que você utilizou e quais você mais se adaptou? Então, no começo, eu tinha muita dificuldade no direito, porque sou das exatas, e eu não entendia muita coisa assim sobre STF, STJ, entendeu? E eu sempre ficava naquela dúvida, poxa, eu não estou entendendo isso, eu acho que preciso um cursinho presencial para dar esse norte, porque eu ficava sem entender esse dilema que tem do STF, decisões do STJ e qual seguir. Então, eu achei essencial no começo ter um presencial para ter um professor que pudesse dar respostas rápidas das minhas dúvidas, e realmente fez uma diferença para eu ter a maturidade para começar a estudar em casa. E aí comecei a estudar por videoaulas. Comecei a estudar, só que eu via que não estava dando muito certo. E mesmo assim eu persisti, porque a princípio você acha mais fácil, você acha que está entendendo, você acha que está absorvendo o conteúdo. Mas depois que eu contratei o Dário por estratégia, ele começou a mudar a técnica, que é da leitura, do grifo, entendeu? Fazer o material de resumo dentro do próprio material. Isso, para mim, eu ganhei muito tempo, comecei a entender. A maior dificuldade é você começar a ter essa consistência no estudo, na leitura, porque é muito difícil. Eu tenho um déficit de atenção, e no começo foi muito difícil para você absorver, saber o que é importante grifar, saber o que não é importante, o que é que cai realmente no concurso. Então, depois que você passa dessa fase e consegue ter essa facilidade de estudar, fazer essa leitura e grifo, aí sim, você se torna outra pessoa no concurso público. E Estratégia Concursos, como que você conheceu? Eu conheci através de redes sociais e indicações dos meus amigos. Falaram que era um dos melhores materiais, e como eu não tinha muito referência, eu fui por ele e acertei, né? Estamos falando agora realmente do estudo propriamente dito, né? O Antônio vai passar a experiência dele, eu vou usar e abusar do Dário nesse momento também, que quase uma consultoria gratuita para quem vai estar assistindo. Então, Antônio, eu queria saber como que foi o seu estudo propriamente dito, né? Principalmente depois que o Dário entrou, como que ficou a sua rotina de estudo? Então, quantas horas por dia você costumava estudar? Nesses momentos, né? Você estudava a matéria até se esgotar, você fazia os famosos ciclos, você já comentou sobre as marcações, mas essas marcações eram usadas para revisões, ou sua revisão era a base de exercício. Então, eu queria que você me falasse quantas horas por dia você estudava e como que era a sua rotina, os seus métodos de estudo propriamente dito. Então, antes do Dário, eu estudava tipo, uma matéria, 3 horas por cada matéria, então estudava 2 por dia, e era um pouco cansativo, entendeu? Pelo menos para mim, é um pouco cansativo, só que eu não sabia que a forma que o Dário iria me explicar era muito melhor,
que a situação que ele começou a me ajudar, a explicar, é que diminuindo a quantidade de horas por matéria e tendo várias matérias por dia, você consegue fazer um movimento de assuntos e matérias por dia muito bom. E você acaba não cansando tanto quanto se fosse estudar por uma matéria 3 horas por matéria, entendeu? Então, isso me ajudou bastante. E eu estudava mais ou menos, de 8 a 10 horas por dia, dependendo se está com o edital aberto ou não. Agora deu uma diminuída, porque eu tenho que resolver as coisas da viagem, mas, basicamente, em média, era isso, 8 a 10 horas por dia. E os ciclos já vinha com o que o Dário já passava para mim. Os grifos, ele me explicava que eu fazia dentro do material e trabalhava ele como resumo. Como assim? Você sai grifando o que você acha que é importante e quando chega no final de semana, vai fazer a revisão geral, você só vai lendo o que você grifou. Então, você tem essa agilidade de saber que está com o material completo ali e vai vendo o que é importante. Quando você vai fazer as questões e vai acertando ou errando, você vai analisando se você marcou alguma coisa importante ou não, entendeu? À medida que você vai fazendo quantidade de questões massivas, você vai tendo essa noção. E à medida que você também vai girando a matéria, você vai melhorando essa velocidade da leitura, dos grifos, entendeu? Para mim foi essencial. Toda a técnica que ele me ensinou foi totalmente diferente do que eu estudava antes. E aí, como eu sempre falo para ele, fez a total diferença no concurso que a gente fez. Então, Dário, quero destacar algumas coisas aqui que o Antônio falou. Primeiro, essa questão da marcação, né? Acho que isso é a dúvida de muita gente. Ele comentou sobre marcar, fazer os exercícios e depois voltar nas marcações para realmente ver o que é importante. Eu acho que para quem está iniciando os estudos, vai parecer que tudo é importante, né? Uma vez eu ouvi a frase que quem marca tudo não destaca nada, né? Então, realmente, essa é a estratégia, né? Sai marcando o que você acha importante, mas uma marcação que depois dê para desmarcar ou marcar mais coisa, não vai ser uma primeira marcação definitiva? Então, o que é que eu faço? Como eu uso o tablet, eu faço... Quando eu quero grifar um parágrafo todo, eu marco de amarelo, só que pontos-chave eu marco de outra cor por cima, entendeu? Então, isso me facilitava muito dessa situação de falar, não, quem marca muito, não marca nada. Então, para a priori, você fazer isso, ajudava bastante. Até hoje, na verdade, ajuda, porque às vezes você quer ler um parágrafo todo para ter noção do que aquele ponto-chave está escrevendo, mas quando você tem essa rotatividade na matéria, você já não precisa mais disso, e aí você vai diminuindo. Dário, realmente, né? Essa é a melhor estratégia, então. E voltar, né? Uma marcação não precisa ser definitiva. Então, Thaís, a gente, assim, tratando ali das marcações, ali das técnicas, aí eu vou entrar aqui no trabalho de coach, o Antônio sabe bem disso, né? A gente, o trabalho nosso, ele é contínuo, né? Ele não é uma técnica que se aplica e siga ela e vai até o final. A gente foi trabalhando várias no decorrer do nível de aprendizado que ele foi obtendo, da experiência que ele foi obtendo. Tanto que ele cita aí, é bem legal ele lembrar aí desse início aí, nem me lembrava mesmo, mas o Antônio estudava uma disciplina 3 horas. Então, imagine se uma pessoa tenha 6 horas no dia, que é uma quantidade razoavelmente assim, boa para poder você conseguir a aprovação do concurso público, e estude somente 2 disciplinas. No caso do concurso da PRF, por exemplo, se não me falha a memória, são 14 disciplinas. Então, ele iria estudar 2 disciplinas, segunda, essas 2 disciplinas. Ele só conseguiria isso separando o conteúdo para exercícios, para revisão. Ele só voltaria isso, a gente colocando aqui de forma matemática, só voltaria a estudar novamente aquela disciplina 7 dias depois, então no 8º dia. Então, você estudaria funcional segunda-feira, você só iria ver aquela disciplina em outro momento. Então, esse foi o primeiro passo que a gente trabalhou, a necessidade de diminuir o tempo de cada disciplina, deixar um tempo adequado de acordo com a carga horária dele, é lógico, e conseguir colocar mais disciplina. Não estou falando, por exemplo, estudou 8 horas, é possível a gente tranquilamente ali colocar ciclos ali de 1h20 para poder trabalhar com muito mais disciplinas do que somente 3, 2, que seria o caso que ele
começou a estudar. A questão das marcações, a gente analisa também o nível que o aluno está ali também. Tanto que hoje o Antônio, a marcação do Antônio hoje, em reta final agora, é mais um estudo reverso. Ele, nos exercícios em que ele está fazendo, quem vai estar demonstrando para ele, mas isso num outro momento, quem vai estar demonstrando para ele o que é importante, não é ele o que ele está achando, mas é a banca examinadora. Então, ele vê aquela questão em que ele errou, em que ele teve dúvida, ou até aquela que ele acertou ali, mas é um assunto que não esteja tão massificado, é importante que se marque no material ali, para que aquele livro se torne o seu material de revisão. E, inicialmente, a gente trabalhou isso também na marcação simples, para poder ir marcando, e eu percebi, e aí ele me encaminhava também, eu pedi para ele tirar fotografias e me mandar para poder eu ver como ele estava marcando também, se ele fazia aquela marcação que é até o meme, né? O que é importante, marca tudo, e aí isso o coach também vai orientando de marcar pontos-chave, de marcar conceitos, a gente ia trabalhando, e eu fui ensinando também a ele, passando técnicas de como fazer essa marcação mais eficiente. E para fechar, a gente também tem hoje, né, um material muito bom da empresa, do Estratégia, que é muito bom, a gente tem e que facilita muito a marcação dos aprovados. Então, você tem o material, você pega o PDF ali, por exemplo, de Direito Constitucional, já teve uma pessoa que foi aprovada no concurso público, que olha aquele material, que faz uma leitura prévia. Então, ela já apresentou ali boa parte do que é importante. E você vai complementar aquelas marcações mais com o que ele tenha deixado passar e que tenha se tornado questão de alguma prova, de algum simulado inédito, já que são questões que não são de concurso público, do Estratégia Concurso. O foco aqui é falar da aprovação do Antônio, a gente já vai seguir o nosso roteiro aqui, mas eu não posso deixar de aproveitar o Dário aqui, enquanto coach, né, usando inclusive da experiência aqui do Antônio. Dário, você comentou sobre essa questão, né, de deixar menos cansativo, o que aconteceu com o Antônio, quando você pode dividir o tempo, né, em várias disciplinas, porque mudando de assunto parece que você está começando do zero de novo. Mas aquele dia, né, que o aluno está mais cansado, que o conselho está mais cansado, utilizar também mudar também o estímulo. Pode ser uma estratégia interessante, como, por exemplo, está estudando PDF, ficou muito cansado, vai para uma videoaula, não está bom com videoaula, vai fazer questão, não está bom com questão, vai ouvir, né, o Estratégia Cast, vai ter lei seca em áudio, vai ter outros conteúdos também. Então, mudar os estímulos também pode ser uma boa estratégia, principalmente naquele dia que a pessoa está mais cansada, para não deixar de estudar. Exatamente, a gente sempre um meio assim, de estudo importantíssimo. A gente muda o estímulo tanto ali na videoaula, exercícios ou a própria leitura em si doutrinária do material, quanto nas disciplinas. A gente tem que ter sempre o cuidado de, num dia, e é isso, lógico, o Antônio, eu sempre pedi, eu falei, Antônio, pode deixar que tudo isso aqui eu vou quebrar a cabeça e eu quero que você execute. Então, sempre eu tinha cuidado de deixar disciplinas. Eu colocava ali, por exemplo, um raciocínio lógico, e aí depois eu colocava uma disciplina de direito penal. Então, e depois, para poder, ele estar estudando raciocínio lógico, mas ele gosta, né, até porque a área policial, normalmente, o pessoal gosta muito de direito penal, processo penal. Ele estava estudando ali, mas ele pensava, poxa, logo depois tem penal. Então, ele se mantinha motivado enquanto estava estudando raciocínio lógico, e logo depois que ia estudar a disciplina que ele gostava. Então, no ciclo de disciplinas que a gente trabalhava, a gente deixava de modo a deixar ele sempre motivado, e aquilo, a estratégia oferece em materiais, a gente tem também, até apontando o que seria importante para o assunto dele, a gente tem o passo estratégico, que é um material, ele é bem enxuto, mas ele faz uma análise estatística, e a gente também, como método de revisão, a gente utilizava o passo estratégico para verificar os assuntos que eram mais cobrados em provas anteriores, e, lógico, também voltando, fazendo aquela alternância. Se estava muito cansado, olha, chegou de um dia difícil, teve alguma situação de vida que todos nós passamos, coloca, não somente descansa, já que você tem a carga horária a cumprir. Aí coloca uma videoaula que ela é mais leve. A gente sempre tenta buscar a leitura em si, ela acaba que vai ser a regra nos seus estudos, até porque a sua prova você vai fazer lendo, vai fazer escrevendo, mas sempre fazer essa alternância. Videoaula, a leitura do material, e hoje em dia tem até os bate-papos ali no cast, é excelente, assim, a gente sempre tenta colocar assim.
Por que não dizer, né, que a redação do Antônio foi praticamente o espelho da prova, né? Então, muitas pessoas têm dificuldade na preparação. Hoje, eu acho que a dificuldade não é só no conteúdo, mas na escrita mesmo. A gente acostumou a tudo digitar, manda mensagem, abrevia tudo, acostumado com o corretor do celular, do computador, já arrumar o que a gente escreveu errado. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas não usam tanto a escrita, né? Às vezes, um pouco mais que a gente precisa escrever, a mão já está doendo. Então, eu queria que você me falasse, Antônio, como foi a sua preparação para essa parte tão importante do certame, tanto em questão de conteúdo, quanto em questão de treinar a escrita mesmo, até porque a letra pode interferir. Já ouvi casos de pessoas que tiveram a redação, a discursiva zerada, simplesmente porque a pessoa que lê o examinador não conseguiu entender o que a pessoa escreveu. Pode estar escrito tudo certo, mas se o examinador não conseguir ler e entender por causa da letra, pode ser zerado a prova. Então, Antônio, como foi a sua preparação para essa parte do certame? É engraçado que eu já havia falado mais cedo que 2 concursos que eu passei para correção, tangenciei o tema e a outra a nota não foi muito boa e fui desclassificado por isso. E, em regra, o concurseiro deixa por último, né, estudar essa parte de redação, porque nem ele mesmo está acreditando que vai passar para as próximas fases. Então, a tendência é ele deixar a parte de redação, estudar redação para depois, porque achar, não, isso aí primeiro tem que ser aprovado na primeira fase para depois corrigir a minha redação. Então, qualquer um sabe escrever, então não preciso estudar. Era essa a minha cabeça e acho que da maioria dos concurseiros que estão começando, porque acho que não é tão importante. Mas depois que eu sofri essas derrotas, eu comecei a investir nessa parte de estudos. Os PDFs do Estratégia são muito bons quanto a isso. Tem densas assuntos que podem cair e tipo, é muito proveitoso. Tem muitos dados, tem muito conteúdo bom que você pode tirar e colocar nas redações. Inclusive, a gente fazia muita redação, não era, Dário? Fazia muita... Toda semana, todo final de semana, estava fazendo redação. Então, você ajuda a ter aquele mecanismo de falar assim, não, já sei um corpo da introdução, do desenvolvimento, você já sabe como é que vai fazer, você já perde menos tempo pensando em como fazer, como introduzir uma redação, entendeu? Um desenvolvimento. Já sabe que tem que citar alguma lei, já sabe que tem que citar algum artigo da Constituição, já sabe que isso é importante, porque você já treinou bastante e já sabe também que o conteúdo dos PDFs de estratégia mostram isso, entendeu? O professor fala com você praticamente, explicando que você tem que citar essas coisas. E o Dário falava muito, cara, coloque lá, se você sabe número de lei, coloque lá, coloque artigo, isso demonstra conhecimento, que isso é importante, é de suma importância para a pontuação da redação. Cara, eu vejo que muita gente negligencia essa parte, porque se vai cobrar atualidades, pensa, eu vejo jornal, entro no site, estou por dentro de tudo, o que eu vou escrever, eu preciso preocupar com o português, né, a minha língua, então eu sei, vou saber escrever tudo, ou então quando é um conteúdo dentro, né, do que está estudando, pensar, se eu estou estudando isso para objetiva, vai estar moleza para a discursiva. Então, a gente vê que negligenciar a prova discursiva, como o Antônio falou, né, porque primeiro você precisa passar na objetiva para ter a sua redação corrigida, é um erro, né? E eu acho que exercitar, ter conhecimento nunca é demais. Então, em que momento você aconselha a começar a preparação para a discursiva? Thaís, o Antônio sempre citou aí já desde não sei. Atualmente, a discursiva, ela tem feito muita diferença nos concursos públicos, até porque as notas, elas tendem a ser muito altas. O pessoal está muito bem preparado, a estratégia aí oferece um material de excelente nível. Então, a gente indica, o Antônio lembra bem disso, né? Praticamente desde o início dos nossos estudos, lógico, de forma gradual, né? A gente foi aumentando ali, mas desde o início dos seus estudos, é importante que se tenha um tempo para poder ler o material, para poder começar a saber quais são os temas mais cobrados, a ler discursivas que foram de concursos anteriores, e aí ir treinando também quando for fazer os seus simulados. Hoje a gente tem vários simulados realizados pela estratégia excelentes que já vêm com a discursiva, e a gente consegue colocar um ponto importante, que seria até o controle do tempo de prova, porque você escreveu uma discursiva, é difícil, mas dentro daquele tempo ali de prova, de um concurso, por exemplo, PRF, Polícia Federal, que o tempo de prova é 4 horas e 30, para poder você resolver 120 itens
e realizar a sua discursiva de 30 linhas acaba sendo um tempo curto. Então, a gente começa a realizar a leitura do material que é apresentado, de atualidades, desde o início, e quando vai se aproximando da sua prova, você tem que ir treinando muito mais a sua escrita para poder já ir identificando as regras micro e macroestruturais de uma boa discursiva. A gente está aqui, né, empolgando com o bate-papo, já deve estar caminhando para 1 hora de entrevista, então para a gente já encaminhando para o final. Antônio, pensando na sua preparação como um todo, antes do Dário, depois do Dário, o que você considera que foram os seus principais erros e acertos? Os meus principais erros, eu acho que foi negligenciar as matérias que eu tinha mais dificuldade, que foi português. No começo, no primeiro dia de curso presencial, eu não sabia nem que era um advérbio. Era bem engraçado isso, porque eu falava, cara, eu não vou aprender português, desisto, não vou. Tentei entrar em umas isoladas, não deu certo. E tanto é que a minha nota da PRF foi ruim em português, porque eu negligenciei e falei, não vou aprender, vou fazer do jeito que dá lá e vamos ver o que é que se vai dar certo. E daí, realmente, pô, não tem jeito. Você tem que... não pode negligenciar nenhuma matéria, porque cada detalhe, é o que o Dário sempre fala, o que faz a diferença é o detalhe, porque o fácil, todo mundo acerta, entendeu? Todo mundo acerta fácil. O que vai fazer a diferença são essas pontuações mínimas de uma, de outra, que vai somando e, no final, faz a sua nota subir. Não é as questões que todo mundo acerta. Então, acho que o principal erro foi esse, negligenciar as matérias que acho que tem dificuldade ou não. E muita gente faz isso. Na parte nos concursos públicos, eu vejo muitos amigos meus falando que eu não quero estudar estatística para a Polícia Federal. Eu falei, poxa, velho, são 10 questões, em média, que vai cair ali e vai fazer muita diferença. Se você não estudar, por mais que você tenha dificuldade, insista, né? Porque se está difícil para você, está difícil para todo mundo. Não tem... Quem é que é formado em estatística? Poucas pessoas que são formadas em estatística, que têm facilidade com essa parte da matemática. Então, se você se esforça e consegue alcançar ali, tipo, acertar alguns pontos, você já está somando, né? Então, esse foi o meu principal erro, que fui corrigindo ao longo do tempo. Eu acho que o principal acerto foi sempre confiar em mim mesmo. Sempre achar que iria conseguir, independente do tempo. Eu sempre acordava animado, disciplinado, porque também é um ponto a destacado, que é a disciplina, porque se você não tem aquela disciplina de fazer aquela quantidade de horas que você está determinado a fazer diariamente, você acaba se desmotivando. Não adianta você colocar, vou estudar 15 horas por dia e sempre não batendo a sua meta, porque você acaba se desestimulando, e isso eu não fazia. Acho que um principal acerto meu foi sempre acreditar em mim e criar essa disciplina, sabendo que tem que bater algumas metas. Isso foi importante para mim. Eu vejo que o estudo em si exige muito autoconhecimento, né? Da pessoa realmente ver aquilo que vai se encaixar mais para ela e utilizar aquilo na rotina de estudo, né? Seja aquelas que vão se dar melhor com videoaulas, vão dar melhor com PDF, aquelas que gostam de fazer resumo, apesar de não ser aconselhado, mas se é algo que dá certo, tem que fazer. Mas tem erros que vai ser erro para todo mundo. Então, Dário, para as pessoas que estão nos assistindo, o que você considera que são os erros mais comuns para a pessoa poder pensar, analisar, ver se está cometendo esse erro e ainda em tempo conseguir corrigir para quando começar a sair os concursos aí pós-pandemia, está de fato preparado para uma prova? Bem, Thaís, assim, são vários erros que as pessoas cometem e o primeiro deles é achar que o concurso público seria aquele ponto, né, de sentar, estudar e ir lá fazer. Não, você tem que ter técnica, tem que saber como estudar, tem que analisar todos os pontos ali do seu edital, tem que ler o edital. Tem pessoas que vão fazer o concurso que nem lê o edital, então tem que saber quantos itens são cobrados em cada questão, e a partir dali você montar uma estratégia de estudo. Essa estratégia para a realização dos concursos públicos é a dica principal que eu dou, tanto que a gente tira ali o concurso, comparando, já que o Antônio citou o número de itens, você tira que a Polícia Federal ela tem 24 itens numa prova de 120 de uma única disciplina, que é contabilidade, e 36 itens são divididos em blocos, somente de informática. Então, 50% de sua prova são 2 disciplinas. Então, se esse é seu foco, é aquilo, você tem que ler o edital. Se esse é seu foco, você já sabe que tem que dedicar mais tempo para essas disciplinas do que para outras
do que para outras. Vídeo outro concurso, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal, só a legislação de trânsito são 30 itens na sua prova dos 120. Então, uma disciplina que você tem que dar uma atenção maior. Então, você montar essa estratégia de estudo e, lógico, ter um bom material. Eu gosto muito do material de estratégia porque ele tem a parte doutrinária, ele tem exercícios, tem coaches, tanto que citou bem a questão da assinatura, e tem simulados que fazem com que o aluno, imerso ali naquele conjunto ali, ele consiga ter os meios, ter as ferramentas para poder conseguir êxito em seu concurso público. E, meninos, como eu disse, né, a gente vai conversando, vai empolgando aqui, já estamos caminhando para quase 1 hora de entrevista. Então, para a gente encerrar, eu gostaria, Antônio, que você primeiro, né, deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, então, em busca da tão sonhada aprovação. Sei que você não vai parar por aqui, esse é só o primeiro passo, né, o primeiro concurso aí, mas o que você gostaria de deixar de mensagem para quem ainda não alcançou a aprovação? Em seguida, Dário, eu queria que você também deixasse alguma dica, mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e ainda não alcançaram a tão sonhada aprovação, tão sonhado cargo público. Então, começando por você, Antônio. Eu sempre falo que o concurso público é uma maratona, né? E para você começar a maratona, você tem que dar o primeiro passo. As pessoas têm muita dificuldade já querendo visualizar a situação final, para correr os 45 quilômetros. Mas se você não treina, é como você falou da sua corrida. Primeiro você começa com 1 quilômetro, depois com 3, com 5, com 9. Então, para mim, o concurso, além de ser uma maratona, é uma escada que você vai construindo, vai subindo e vai tendo essa maturidade. E uma coisa que eu digo para todas as pessoas que estão começando agora, meus amigos que pedem alguma ajuda, eu sempre falo, cara, não desista na primeira reprovação, porque a primeira reprovação, muita gente fala, isso não é para mim, eu não vou conseguir. E se você passa dessa fase, aceitando que uma derrota é uma experiência que você tem que passar, você amadurece muito na situação do concurso e acaba criando esse calo e aproveitando isso para saltar para as próximas etapas com mais confiança. Bem, eu deixo puxar um gancho aí, já que estamos aí diante de um aprovado aí. Você tem que dar o primeiro passo. Então, se decidir estudar para concurso público, dê o primeiro passo, já crie a sua rotina para poder você conseguir essa mudança de vida e acreditar em si. Não tem nada, não é impossível. A gente olha os aprovados, são seres humanos, são pessoas comuns, você fala, cara, é possível. Eu lembro e eu vivi isso em 2 momentos, eu era técnico administrativo de outro órgão e sonhava ser agente da Polícia Federal. E assistia ali na televisão, via os agentes de Polícia Federal e falava, meu Deus, será que eu consigo estar ali? E aí me esforcei, lutei, acreditei em mim e consegui. E aí depois decidi estudar para delegado. Falei assim, cara, será que eu consigo? E conversando até com um antigo chefe meu lá na Polícia Federal, delegado, e ele falou assim, Dário, acredite em você e faça o que deve ser feito, você vai chegar lá. Então, assim, só não desista do seu sonho. É o que a gente fala. Você tem que ter foco, eu queria ser delegado. Disciplina, você tem que... O que a gente trabalhou bem aqui sobre a questão de você escolher o que você vai fazer em sua vida, sempre tendo uma vida social, mas dedicando alguns pontos ali que chegam ao seu concurso, e a persistência, a determinação, que aí você juntando esse tripé aí, você vai chegar lá sem sombra de dúvidas. Cheguei uma vez ali, citando os últimos cargos, para delegado de Polícia Civil lá de Santa Catarina, iria tomar posse, até que surgiu aqui o delegado do DF, em minha casa aqui, sou daqui de Brasília, natural, amigos, parentes, e deu tudo certo. Graças a Deus estou aqui e sou muito feliz de estar atuando aqui nessa instituição valorosa que está com o concurso aberto aí. A gente está num momento aí de incertezas, de provas, mas para quem está aí estudando aí, sabe que vão gostar muito da instituição, uma excelente instituição, vão gostar muito, além de estar morando aqui na nossa capital federal, que é ótimo, né, Thaís?
Ah, não tenho do que reclamar, não. Eu sou mineira, estou aqui em Brasília há 5 anos, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho vontade de voltar, não, né? Se eu pudesse, eu trazia a minha família para cá, mas aqui realmente é uma cidade muito acolhedora. Eu brinco que Brasília é uma casa de amor e ódio. Eu não conheço ninguém que vem para cá e é indiferente. Ou ama a cidade pela estrutura, eu moro numa região central, é tudo muito arborizado, acordo com barulho de passarinho cantando. Não parece que eu estou no centro de Brasília. Então, realmente é uma cidade maravilhosa. E, Antônio, eu quero agradecer você primeiro pela disponibilidade dessa entrevista, em falar um pouquinho sobre a sua experiência. Parabéns por essa conquista e que venham mais aprovações e mais entrevistas também. E, Dário, quero agradecer você também por participar e poder complementar, né, falando um pouquinho aí sobre o seu trabalho de coach, ajudando outras pessoas que estão assistindo. Infelizmente, não é todo mundo, né, que tem condições de fazer esse investimento, usando a palavra certa, investimento, e vale lembrar que a estratégia tem muitos vídeos gratuitos aqui no canal do YouTube, com métodos de estudo, falando sobre não só o estudo em si, em questão de matéria, disciplina, que há também aulas gratuitas que são exibidas aqui todos os dias, qualquer horário que você entrar no site do YouTube do Estratégia Concursos, vai ter aula gratuita sendo exibida, mas para quem tem condições, vale muito o investimento no coach. Então, meninos, muito obrigada. Alguém quer terminar aí falando alguma coisa? Antônio, Dário? Pode falar. Só agradecer e dar mais uma vez parabéns aí ao nosso aprovado aí, que ele seja muito feliz aí no cargo público e que venham mais entrevistas aí. Muito obrigado aí, Dária. Sabe que sempre vou reconhecer o que você fez por mim, de verdade, e o que a estratégia também faz a diferença, realmente, o curso, a plataforma de estratégia também faz a diferença no concurseiro, porque, como a Thay já havia falado, que tem várias formas de estudar pela estratégia, né? Tem um sistema de questões, tem videoaulas, PDFs que são sensacionais. E é isso, eu quero agradecer ao Estratégia e principalmente ao meu coach, que realmente sem ele, sem dúvida, não conseguiria. Muito obrigado. A gente agradece carinho, agradece a confiança, eu sempre falo, né, que um bom material, eu acredito, ser a ponte, mas se eu não tiver o aluno para caminhar e chegar do outro lado, não tem aprovação, né? A gente queria que todos os nossos alunos fossem aprovados, né? Alguns não são porque é questão de tempo mesmo, outros não são porque não tem a dedicação que ainda é necessária para alcançar uma aprovação. Então, não adianta só um bom material, se não tivesse casamento perfeito, um bom material, um bom aluno, e isso aconteceu aqui, por isso que veio a aprovação, como eu disse, que venham mais aprovações. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir a entrevista que o Antônio deu por escrito, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!